Tartarugas Café apresenta. Escrito por Edgar Allan Poe. A Máscara da Morte Rubra. Por muito tempo, a morte rubra devastara o país. Jamais pestilência alguma fora tão mortífera ou tão terrível. O sangue era seu avatar e seu sinal, a vermelhidão e o horror do sangue. Surgia com dores agudas, súbitas vestígios. Depois vinha profusa sangueira pelos poros e a decomposição. As manchas vermelhas no corpo, em particular no rosto da vítima, estigmatizavam-na, isolando-a da compaixão e da solidariedade de seus semelhantes. A irrupção, o progresso e o desenlace da moléstia eram coisa de apenas meia hora. Mas o príncipe Próspero sabia-se feliz, intrépido e sagaz. Quando seus domínios começaram a despovoar-se, chamou à sua presença um milheiro de amigos sadios e frívolos, escolhidos entre os fidalgos e damas da corte, e com eles se encerrou numa de suas abadias fortificadas. Era um edifício vasto e magnífico, criação do gosto excêntrico, posto que majestoso, do próprio príncipe. Forte e alta muralha, com portões de ferro, cercava-o por todos os lados. Uma vez lá dentro, os cortesãos, com auxílio de forjas e pesados martelos, rebitaram os ferrolhos, a fim de cortar todos os meios de ingresso ao desespero dos de fora e de escape ao frenesi dos de dentro. A abadia estava amplamente abastecida. Com tais precauções, podiam os cortesãos desafiar o contágio, o mundo externo que se arranjasse. Por enquanto, era loucura pensar nele ou afligir-se por sua causa. O príncipe tomara todas as providências para garantir o divertimento dos hóspedes. Contratara bufões, improvisadores, bailarinos, músicos. Beleza, vinho e segurança estavam dentro da abadia. Além de seus muros, campeava a morte rubra. Ao fim do 5º ou 6º mês de reclusão, quando mais furiosamente lavrava a pestilência lá fora, o príncipe Próspero decidiu entreter seus amigos com um baile de máscaras de inédita magnificência. Que cena voluptuosa essa mascarada! Mas me permitam, primeiramente, falar das salas em que se realizou. Era uma série imperial de 7 salões. Na maioria dos palácios, tais séries formam longas perspectivas em linha reta, as portas abrindo-se de par em par, possibilitando a visão de todo o conjunto. Aqui o caso era divertido, como se devia esperar do gosto bizarro do duque. Os apartamentos estavam dispostos de forma tão irregular que a vista abarcava pouco mais de um por vez. A cada 20 ou 30 metros havia um cotovelo brusco, proporcionando novas perspectivas. À direita e à esquerda, no meio de cada parede, uma alta e estreita janela gótica abria-se para o corredor fechado, que acompanhava as sinuosidades do conjunto. Essas janelas estavam providas de vitrais cuja cor variava de acordo com o tom predominante da decoração da sala para a qual davam. A sala da extremidade oriental, por exemplo, fora decorada em azul, e intensamente azuis eram suas janelas. A segunda sala tinha ornamento e tapeçarias purpúreas. Purpúreas eram as vidraças. A terceira fora pintada de verde, sendo também verdes as armações da janela. A quarta havia sido decorada e iluminada de alaranjado. A quinta de branco. A sexta de violeta. O 7º aposento estava completamente revestido de veludo preto, que pendendo do teto e ao longo das paredes, caía em dobras pesadas sobre um tapete de mesmo estofa e cor. Nesse aposento, entretanto, a cor das janelas não correspondia à das decorações. Suas vidraças eram vermelhas, de uma escura tonalidade sanguínea. Cumpre notar que em nenhum dos aposentos havia lâmpada ou candelabro pendendo do teto ricamente ornamentado a ouro. Luz alguma emanava de lâmpada ou candelabro em qualquer das salas.
Contudo, nos corredores que as acompanhavam, em frente de cada janela, havia um pesado trípode a sustentar um braseiro cuja luz, filtrando-se através dos vitrais, iluminava o aposento, ocasionando uma infinidade de vistosas e fantásticas aparências. Na sala negra, porém, o clarão, infletindo sobre as negras cortinas através dos vitrais sanguíneos, produzia um efeito extremamente lívido, e dava aparência tão estranha à fisionomia dos que ali entrassem que poucos tinham coragem de atravessar-lhe o umbral. Era nesse mesmo aposento que havia, encostado à parede oeste, um gigantesco relógio de ébano. Seu pêndulo ia e vinha num tic-tac lento, pesado, monótono. Quando o ponteiro dos minutos completava a volta do mostrador e a hora estava para soar, saía dos brônzeos pulmões do relógio um som limpo, alto, agudo, extremamente musical, mas de ênfase e timbre tão peculiares que a cada intervalo de hora, os músicos da orquestra viam-se constrangidos a interromper momentaneamente a execução para ouvi-lo. Nesses momentos, era forçoso que os dançarinos parassem de dançar e um breve desconcerto se apoderava da alegre companhia. Enquanto vibrava o carrilhão do relógio, os mais afoitos empalideciam, e os mais idosos e sensatos passavam a mão pela fronte, como em um sonho ou meditação confusa. Tão logo se esvaíam os ecos, um riso lisonjeiro percorria a assembleia. Os músicos se entreolhavam, sorrindo da própria nervosidade e loucura, fazendo juras sussurradas uns aos outros de que o próximo carrilhonar do relógio não mais produziria neles tal comoção. Todavia, 60 minutos mais tarde, que abrangem 3.600 segundos do tempo que voa, quando vinha outro carrilhonar do relógio, de novo se dava o mesmo desconcerto, o mesmo tremor, a mesma meditação de antes. A despeito de tudo isso, a folia ia alegre e magnífica. Os gostos do Duque eram originais. Tinha ele olho esperto para cores e efeitos. Desprezava as maneiras da moda em vigor. Seus projetos eram audazes e vivos. Suas concepções esplendiam de um lustro bárbaro. Muitos acreditariam tratar-se de um louco. Seus adeptos, porém, sabiam que não. Era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para assegurar-se de seu juízo perfeito. Em grande parte, ele comandara pessoalmente a caprichosa decoração das salas para a grande fête. Sob sua orientação, haviam sido escolhidas as fantasias. Sem dúvida, elas eram grotescas. Havia muito brilho, muita pompa, muita coisa fantástica. Muito daquilo que desde então pode-se ver em Hernani. Havia figuras arabescas, com membros e adornos desproporcionados. Havia fantasias delirantes, invenções de louco. Havia muito de belo, de atrevido, de bizarro, algo de terrível, capaz em não pouca medida de provocar aversão. Para lá e para cá, nas 7 salas, movimentava-se uma multidão de sonhos. E esses sonhos andavam de um canto a outro, impregnando-se do colorido das salas, fazendo a música extravagante da orquestra soar como o eco de seus passos. Mas logo cantava o relógio de ébano na sala aveludada. Por um momento, tudo se fazia em imobilidade e silêncio, perturbado apenas por aquela voz. Os sons paravam, retesados. Porém, quando os ecos do carrilhão se esvaíam, tinham durado apenas um instante, um frouxo de risos acompanhava. E mais uma vez, a música era reiniciada, os sons tornavam a viver e a circular mais alegremente que nunca, banhados pelas cores que a luz dos trípodes, atravessando os vitrais, projetava sobre eles. Entretanto, à última das 7 salas, ninguém se aventurava, porque, avançando a noite, a luz filtrada pelas rubras vidraças fazia-se mais sanguínea, e a negrura dos planejamentos causava medo. Aqueles cujos pés pisassem o tapete veludoso ouviriam o som abafado do relógio e o ouviriam mais solenemente enfático que os convivas dos demais salões. Esses outros salões estavam cheios de gente. Neles pulsava febril o coração da vida.
E a folia continuou, rodopiante, até que o relógio começou a bater meia-noite. A música parou, como já descrevi. Acalmou-se o rodopio dos dançarinos. E como antes, uma constrangida imobilidade tomou conta de todas as coisas. 12 foram as badaladas. Por isso, os que meditavam entre os foliões tiveram tempo de meditar mais longa e profundamente. E antes que se esvanecesse o eco da última badalada, muitos dos convivas puderam perceber a presença de um novo mascarado que, até então, não atraíra as atenções. Entre murmúrios, propagou-se a notícia da nova presença. Elevou-se da companhia um zum-zum, um rumor de desaprovação e surpresa a princípio. De terror, de horror e de náusea depois. Numa assembleia de fantasmas como a que descrevi, era de supor que tal agitação não seria causada por aparição vulgar. Na realidade, a licença carnavalesca da noite fora praticamente ilimitada, mas o novo mascarado excedia em extravagância ao próprio Herodes. Ultrapassava inclusive os indecisos limites do decoro impostos pelo príncipe. Há fibras no coração dos mais levianos que não podem ser tocadas impunemente. Mesmo para os pervertidos, para quem vida e morte são brinquedos igualmente frívolos, há assuntos sobre os quais não se admitem brincadeiras. Todos os presentes pareciam se dar conta de que nos trajes e nas atitudes do estranho, nada havia de espirituoso ou de conveniente. Alto e lívido, vestia uma mortalha que o cobria da cabeça aos pés. A máscara que lhe escondia as feições imitava com tanta perfeição a rigidez facial de um cadáver que nem mesmo a um exame atento se perceberia o engano. E, no entanto, tudo isso seria, se não aprovado, ao menos tolerado pelos presentes, não fora a audácia do mascarado em disfarçar-se de morte rubra. Suas vestes estavam salpicadas de sangue. Sua ampla fronte, assim como toda a face, fora borrifada com horrendas manchas escarlates. Quando os olhos do príncipe Próspero caíram sobre aquela figura espectral, que para melhor representar seu papel, caminhava entre os dançarinos com passos lentos e solenes, viram-no ser tomado de convulsões e arrepios de terror ou asco no primeiro instante. Logo depois, porém, seu rosto congestionou-se de raiva. "Quem se atreve?" perguntou roucamente aos cortesãos que o cercavam. "Quem se atreve a insultar-nos com essa brincadeira blasfema? Agarrem-no, desmascarem-no. Assim saberemos quem deverá ser enforcado ao amanhecer." Essas palavras vieram da sala azul, onde se achava o príncipe quando as pronunciou. Ecoavam pelas 7 salas, alta e claramente, porque o príncipe era homem destemido e forte. E a música havia cessado a um gesto seu. Vieram da sala azul, onde estava o príncipe, rodeado de cortesãos empalidecidos. No primeiro momento que se seguiu à fala do príncipe, houve um ligeiro movimento de avanço do grupo em direção ao intruso. Este se achava perto e, com passos deliberados e firmes, aproximou-se do anfitrião. Mas devido ao indefinível terror produzido pelo mascarado no ânimo de todos, ninguém se atreveu a agarrá-lo. Sem empecilho, ele se afastou, passando a 1 metro do lugar onde estava o príncipe. À sua passagem, toda a vasta assembleia, como que movida pelo mesmo impulso, afastou-se do centro das salas para as paredes. E o mascarado pôde seguir seu caminho com desembaraço e com os mesmos passos solenes e medidos com que passara da sala azul à vermelha, da vermelha à verde, da verde à alaranjada, desta para a branca e para a violeta, sem que nenhum dos circunstantes tivesse esboçado um gesto para detê-lo. Foi quando, louco de raiva e vergonha da própria e momentânea covardia, o príncipe Próspero cruzou apressadamente as 6 salas, sem ninguém a segui-lo. O terror se apoderara de todos. Brandindo o punhal, avançava impetuosa e rapidamente. Já estava a 3 ou 4 passos do vulto que se retirava,
quando este, atingindo a extremidade da sala aveludada, virou-se bruscamente e enfrentou seu perseguidor. Neste instante, ouviu-se um grito agudo, e o punhal caiu cintilante no tapete negro, sobre o qual tombou também, instantaneamente e ferido de morte, o príncipe Próspero. Recorrendo à selvática coragem do desespero, um grupo de foliões correu para a sala negra e, agarrando o mascarado, cuja alta figura permanecia ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano, detiveram-se eles, horrorizados, ao descobrir que a mortalha e a máscara mortuária, que tão rudemente haviam agarrado, não continham nenhuma forma tangível. Só então se reconheceu a presença da morte rubra. Viera como ladrão na noite, e um a um caíram os foliões nos ensanguentados salões da orgia, e morreram, conservando a mesma desesperada postura da queda. E a vida do relógio de ébano extinguiu-se simultaneamente com a do último dos foliões. E as chamas dos trípodes apagaram-se. E a escuridão, a ruína e a morte rubra estenderam seu domínio ilimitado sobre tudo.